So let's come back again to just the foundations of Buddha Dharma in terms of identifying what makes us vulnerable to suffering. Então vamos voltar a essa base do Buda Dharma, identificar o que nos faz vulneráveis ao sofrimento. It's very simple. É muito simples. It's identifying with and reifying one's body and mind. É nos identificar e reificar nosso corpo e mente. Neither the body or any body part, nor the mind or any part of the mind, including consciousness, is a person, is you. Nem o corpo, nem nenhuma parte do corpo, nem a mente ou nenhuma parte da mente é realmente você. And the body consists, in Buddhist first-person biology, consists of 5 elements. E na biologia do Buda, em primeira pessoa, o corpo consiste dos 5 elementos. There's nothing in the body that is anything other than formations of the 5 elements and their emergent properties. Não há nada no corpo que não seja constituído de formações dos elementos e das propriedades emergentes dos elementos. That's classic Buddhist physics. Isso é física budista clássica. And none of those 5 elements or any of the emergent properties belong to anybody. E nenhum dos elementos e nem as propriedades emergentes pertencem a ninguém. Any more than thoughts, emotions, they don't belong. If they belong to somebody, who's the landlord? I mean, where's the person they belong to? And you say they don't belong to anybody. They are natural events, like a forest, like a stream, like clouds. They're natural events, but like forest, streams, and clouds, they don't belong to anybody. É como eles não têm dono nenhum, os pensamentos, as emoções, eles não têm dono, eles não pertencem a ninguém. Eles são fenômenos naturais, como a luz, a terra, a floresta, são elementos naturais que não pertencem a ninguém. Awareness, most specifically mental awareness, which is the root awareness, from which visual and so forth are all derivative, like light refracted, white light refracted through a crystal, and then yellow, red, and so forth. Mental awareness has no boundaries. E a consciência mental, que é a consciência raiz, de onde todas as outras consciências, visual, auditiva, etc., emergem como se fosse um prisma, né, onde passa a luz branca e refratando as luzes de todas as cores, a consciência mental não tem fronteiras. It's open, spacious. É espaço aberto. But as soon as we identify with or reify, then that spaciousness of awareness collapses down to that which we identify with and that which we reify. It crystallizes, it hardens, and this is just like a magnet. Now that it's crystallized, it's like a magnet. Suffering, come on. And suffering comes to that just like moths come to a flame. Então, no momento em que a gente reifica ou se identifica com alguma coisa ou reifica alguma coisa, aquele espaço aberto da consciência, sem fronteira, ele colapsa naquilo com que a gente se identificou e reificou. Ele contrai, ele endurece. E aí, esse centro reificado, tudo que a gente reificou e se identificou, vira um imã para o sofrimento. É como se a gente falasse, sofrimento? Pode vir. É como abelha voando para o mel. So consider, if you don't identify at all with your body and mind, just like you don't identify at all with the football teams of Argentina. Então, pensa que se a gente não se identificar de forma nenhuma com o nosso corpo, do mesmo jeito que a gente não se identifica com o time da Argentina de futebol, no problem. Não tem problema. How can you be hurt? Como é que você pode ser ferido? If you don't simply do not at all identify with your body or mind, exactly how can you be hurt? Se você não se identifica de forma alguma com o seu corpo e com a sua mente, como é que você pode ser machucado? If I were, hypothetically, if I were a malevolent person, and I want to harm you, okay? Right? But you're not identifying with your body at all, so that would be like harming an Argentinian football team. It's not your problem. So that I can't get you. And then, but now I'm psychic. Oh, I see your mind. But you're not identifying with your mind either. I don't know how I can harm you.
I can't even find you. I can't find you in your body. I can't find you in your mind. I look outside, I can't find you. I'm so frustrated. I really want to harm you. And there's nothing I can do. Então imagina que o Lama é uma pessoa bem malvada e ele quer machucar o Gus. Aí ele começa a olhar para o corpo assim, fala, acho que eu vou dar uma coisa no corpo dele. Mas ele não se identifica com o corpo. Como é que ele vai machucar o corpo do Gustavo? Ele não se... É como se fosse machucar o time da Argentina. Tanto faz, não tem nada a ver com ele. Não consegue. Então acho que eu vou machucar a mente. Aí procura algum aspecto da mente e Gustavo assim, mas ele não se identifica com a mente também. Como é que eu vou machucar ele se ele não se identifica com a mente? Aí ele começa, ai meu Deus, como é que eu vou machucar esse cara? Ele não se identifica nem com o corpo nem com a mente. Como é que eu vou fazer? Hã? He's invulnerable. Ele é invulnerável. Vamos ver. So in the preceding practice, we were practicing implicitly not identifying with and not reifying the body. Então, nas práticas que a gente já fez, em princípio, a gente praticou não se identificar com o corpo nem com partes do corpo. And not identifying with or reifying a particular activity of the body, breathing. E nem essa prática que a gente fez agora, né? A gente treinou para não se identificar e nem reificar uma atividade particular do corpo, que é a respiração. But throughout the practice, to the best of our ability, we let the awareness remain spacious. Mas nessa prática, o melhor que foi possível para nós, a gente deixa a consciência permanecer aberta. And just noting the rhythm of the breath, like you might note whether Argentinian football teams win or lose. Well. Então a gente nota o ritmo da respiração do mesmo jeito que a gente notaria o time da Argentina ganhando ou perdendo. If anybody's listening from Argentina, I'll have to shift this way of talking. Se tiver alguém da Argentina escutando aqui os ensinamentos, ele vai mudar, viu? A fala. Version 2. Segunda versão. Now I have to rephrase. Just like a Brazilian football team. Tem 2 argentinos aqui, então ele já refez a história aqui. Faz de conta que é um time brasileiro jogando futebol. So now we're going to go to the familiar practice. Então agora a gente tem que ir para a prática que a gente já é familiar. Taking the impure mind as the path. Tomar a mente impura como caminho. What are we doing? Keeping awareness spacious. Deixa a consciência aberta, espaçosa. Aware of what's happening in the mind, but not really concerned. Consciente do que está acontecendo na mente, mas sem se preocupar de verdade com aquilo. Good thoughts, bad thoughts. Pensamentos bons, pensamentos ruins. Happy emotions, fear. Emoções de alegria, medo. Not my mind. Não é a minha mente. So I don't need to fix it Então, or improve it. Eu não preciso consertar nem melhorar. I just won't be deceived by you. Eu só não quero ser enganada por você. I will not be sucked in, and I will not reify you. Eu não vou ser arrastada, eu não vou reificar a mente. Then whatever's happening in the mind, Então, o que quer que aconteça na mente, I'm free already. eu já estou livre. I don't need to achieve freedom. Eu não preciso alcançar a liberdade. I just need not to imprison myself Eu só preciso não me aprisionar in the cage of the mind na cadeia da mente or the cage of the body. ou na cadeia do corpo. So maybe these 2 practices are sufficient. Dzogchen approach to mindfulness of breathing, taking the mind as the path, maybe that's enough. Então, a gente já tem a prática suficiente. Prática da atenção plena na respiração, na abordagem de Dzogchen, tomar a mente impura como caminho. Bear in mind, very importantly, that in the text, Dudjom Lingpa himself says that when he's presenting taking the impure mind as a path, he's presenting that as a method within the context of texture, cutting through to, so it is a method, a straight method for cutting through to pristine awareness. Então lembra que do Dudjom Lingpa, ele mesmo quando ele apresenta essa prática de tomar a mente impura como caminho, ele apresenta essa prática dentro do contexto de texto, de atravessar diretamente para a pureza original. And for a person of medium faculties, it's sufficient. E para uma pessoa de faculdades mentais medianas é suficiente. In 3 weeks. Em 3 semanas. Right?
then you don't need to practice shamatha vipassana because you've already cut through the whole point of shamatha vipassana. You've already accomplished. Então você não precisa praticar shamatha e vipassana, porque tudo que shamatha e vipassana se destinam a fazer, você já fez. In 3 weeks, you already reached the path. Em 3 semanas você já alcançou o caminho. Then you rest, as I said earlier this morning, you rest in inactivity while resting in Rigpa. E aí a gente faz como ele ensinou essa manhã, a gente repousa sem atividades, repousa em Rigpa. So let's go back to this familiar practice. Então vamos voltar para essa prática que é familiar. And we'll practice in silence. E nós vamos praticar em silêncio.
Now we turn to the next section, combating the faults of benefit and harm. Então a gente passa agora para a próxima sessão, combatendo as falhas de benefício e dano, página 24. So he's running through the whole, in this section, phase 3, he's running through the whole range of phenomena, everything in samsara and everything in nirvana, Buddha fields, Buddha everything, leaving nothing out, and examining the emptiness and inherent nature of everything. Então aqui nessa sessão 3 ele está varrendo todos os fenômenos do samsara e do nirvana, todo tipo de fenômeno, investigando a natureza vazia, desde as aparências comuns até os campos búdicos, e investigando a natureza vazia de todos os fenômenos. So for ordinary sentient beings, the most important thing we can know about reality is the nature of actions and their consequences. Então, para nós, seres sencientes, o que de melhor a gente pode conhecer sobre a realidade é a relação entre causas e consequências. Not just short term, but long term. Não só de curto prazo, mas de longo prazo também. We always want to be free of suffering. We always want to find happiness. So if we want to succeed, then we need to know these type of actions lead to happiness, these type lead to suffering. That's the most important thing to know. Então, todos nós queremos nos livrar do sofrimento e alcançar a felicidade. Então, a coisa mais importante que a gente pode saber é esse tipo de ação leva ao sofrimento, esse tipo de ação leva à felicidade. And so immediately goes there and says, this too, virtue and vice, empty of inherent nature. Então, ele também vai para esse lugar e fala, também isso aqui, virtude e falha também é vazio. And then, in our pursuit of happiness, we find we don't speak much of gods and demons in the modern world, but we speak of political parties and businesses and governments and neighbors and so forth. And so we can say, everyone out there that seems to be helping me, they're gods, and everything out there that seems to be harming me, they're demons. So that's how he's using the term, not just some esoteric belief system. Então, a gente não fala normalmente de deuses e demônios, né? Aqui na nossa linguagem comum, assim. Mas a gente fala de partido político, de negócio, de vizinho, etc. Então, a gente pode imaginar que tudo que nos ajuda, que nos faz bem, nos beneficia, são deuses. E tudo que nos faz mal, que nos prejudica, são demônios. Então, é nesse sentido que ele usa essas palavras aqui, não é num sentido esotérico. So make this very personal. Don't think, oh, this is Tibetan exotic mystical belief. Então, transforma isso aqui numa coisa bem pessoal. Não fica pensando que é uma coisa esotérica, tibetana, do tempo antigo. Anybody who makes me happy is a god. Todo mundo que me faz feliz é um deus. Anybody who makes me unhappy is a demon. Tudo que me faz infeliz é um demônio. Lots of gods and lots of demons. Muitos deuses, muitos demônios. Decisively understand, moreover, that the karmic relationships of virtue and vice, as well as the benefit and harm from gods and demons, are of the nature of objectless openness. Além disso, compreenda definitivamente que as relações kármicas de virtude e falha, bem como o benefício e dano de deuses e demônios, são da natureza da expansão sem objeto. If the karmic relationships of virtue and vice, as well as the benefit and harm from gods and demons, are investigated with regard to the absolute space of phenomena, which is of the nature of pristine space, all virtues and vices that are accumulated by way of body, speech, and mind are found not to exist anywhere. Se as relações kármicas de virtude e falha, bem como o benefício de dano de deuses e demônios, são investigados com relação ao espaço absoluto dos fenômenos, que é a natureza do espaço prístino, todas as virtudes e falhas acumuladas por meio de corpo, fala e mente não existem em lugar algum. This is exactly the same theme that we encounter in the Heart Sutra, where it says in Tibetan, Tomba Nyedla Dunga Me, Gunjung Me, Gopa Me, La Me. With respect to emptiness, there is no suffering, there's no source of suffering, there is no cessation, there is no path. That's exactly what he's saying. With regard to the absolute space of phenomena, that's emptiness. Mm-hmm. So from that perspective, if you're looking for is there real suffering, is there real virtue, you never find it, you find objectless openness. It's exactly the same thing, perfection of wisdom. Então ele está falando aqui a mesma coisa que é dito no Sutra do Coração do Paramita. Com relação à vacuidade, não há sofrimento, nem origem de sofrimento, nem cessação de sofrimento, nem caminho. Então ele está dizendo a mesma coisa. Com relação ao espaço absoluto dos fenômenos, que é a vacuidade, não existe virtude, nem falha, nem acumulado por meio de corpo, fala e mente. It says in English here, if it really should be if they.
If they all disappear, all these virtues, vices, gods, demons, if they all disappear into the nature of nothingness, the openness of objectless emptiness, then all causal virtues and vices and resultant joys and sorrows are nothing more than mere appearances of performing actions and experiencing their consequences. Então, se tudo isso, esses deuses e demônios, desaparecessem na natureza da nulidade, a expansão da vacuidade sem objeto, então todas as virtudes e falhas causais e as consequentes alegrias e tristezas não passam de meras aparências de realizar ações e experienciar suas consequências. When he speaks of them disappearing into nothingness, he's not just speaking about impermanence, that after a while they won't be there any longer, but while they are there, when you really look for them, where is that virtue? You see its qualities, you look, and then you don't find it. It just, not finding, then it disappeared into nothingness. It wasn't really there in the first place, but when you look closely, you say, oh, it was never there. It's disappeared. It seemed to be there, it's not. That's what he's referring to here. Upon ultimate analysis, everything vanishes. Então, o que ele está falando aqui de desaparecer na natureza da nulidade, ele quer dizer que nada estava ali. Quando você analisa do ponto de vista absoluto, nada nunca esteve ali. Então, você olha para uma virtude que parece que está ali, mas quando você olha de perto, investiga, não tem nada inerentemente existente ali. Então, isso que ele quer dizer que desapareceu na nulidade. Não é que vai morrer e deixar de existir em algum momento. Nunca esteve ali, de verdade, né? Quando você analisa do ponto de vista último. Even if you think they benefit or harm your body or mind, since both objects and subjects are established as being no more real than dreams, all virtues and vices are mental activities and all joys and sorrows are merely experiential appearances. Então, mesmo que você ache que elas beneficiam ou prejudicam seu corpo ou mente, uma vez que objetos e sujeitos são estabelecidos como não sendo mais reais do que sonhos, todas as virtudes e falhas são atividades mentais. E todas as alegrias e tristezas são apenas aparências experienciais. So really linger for a moment on the analogy of the dream. Então, vamos ficar um pouquinho nessa analogia do sonho. And being non-lucid. E de não estar lúcido no sonho. In the midst of a non-lucid dream, somebody may really harm you. They may wound you. They may rip your guts open and see your intestines coming out. Say, why did you do that? Another person may send you into anguish. With mental torture. Oh, you harmed me, and oh, you helped me. And yet they didn't do anything at all. They're not even there, and you're not even here. This is all an illusion. But when you're non-lucid, there's nothing more real. Então, quando a gente está no meio de um sonho não lúcido, pode vir alguém com um facão, abrir a nossa barriga, tirar todas as tripas nossas para fora. Ou então nos torturar, nos fazer sofrer muito. E a gente fala, ai, por que você fez isso? E sofre. Mas não tem nada ali, o torturador não está ali, você não está verdadeiramente ali, não tem nada ali. E ainda assim, aquilo parece muito real. Therefore, decisively understand all actions, joys and sorrows as having no physical or substantially real existence. Portanto, compreenda definitivamente todas as ações, alegrias e tristezas como não tendo existência física ou substancialmente real. When it says having no physical, do bear in mind that all that we're ever actually experiencing directly, not caught up in concepts, everything we're experiencing consists of appearances. That's it. Sensory appearances, mental appearances, there's nothing more. Então lembra que conceptually, that's an atom, that's a molecule, and so forth. But experientially, it's all appearances, sensory and mental, and no appearances are physical, and they're certainly not substantial. Então lembra que tudo que a gente experiencia diretamente são aparências sensoriais e mentais. Conceitualmente tem átomo, molécula, blá blá blá, mas experiencialmente são só aparências. E nenhuma dessas aparências existe no espaço físico, não são físicas e nem substancialmente reais. So the root text, just to go back, decisively understand, moreover, that the karmic relationships, etc. He's commenting now on moreover. Então, no texto raiz está assim, além disso, compreenda definitivamente que as relações kármicas. Então agora ele vai explicar o além disso. The word moreover indicates that both virtue and vice, as well as the phenomena of benefit and harm by gods and demons,
are of the nature of the one emptiness that is the ground of being. Então, o termo além disso indica que tanto a virtude quanto a falha, bem como os fenômenos de benefício e dano por deuses e demônios, são da natureza da vacuidade única, que é a base da existência. So on the one hand, he's pointing out that the emptiness of inherent nature, virtue, vice, and everything that seems to help and harm you, they're just dreams, they're empty, they're not even there, on the one hand, but now he's going to balance that in the next paragraph. Então, por um lado, ele está dizendo que tudo, falha e virtude, tudo que parece te prejudicar ou te beneficiar, tem uma natureza inerente vazia. Mas agora ele vai equilibrar isso no próximo parágrafo. To prevent us from falling into the extreme of nihilism and the extreme of thinking, well, whatever I do is not real, so I just do anything I feel like. Então, para evitar que você caia no niilismo, você fala assim, se nada existe, então eu vou fazer o que eu quiser. That's one of the worst misunderstandings of Dzogchen. Essa é uma das piores incompreensões do Dzogchen. It said for people who hold that kind of view, you shouldn't even teach Dzogchen upwind of them. Upwind, you know, the wind is blowing this way. Mm-hmm. So if the person has that attitude, they're here, and the wind is blowing this way, don't teach Dzogchen, because it might get to their ears and, yeah, I thought so. Para pessoas que pensam assim, elas não deveriam nem ser expostas a um vento que passou pelo ensinamento do Dzogchen. Tipo, alguém está ensinando o Dzogchen aqui, bateu um vento, e o vento bateu nessa pessoa, assim, ela ouviu mais ou menos e falou, é isso que eu sempre achei. So this next sentence is extremely important. Então, essa sentença aqui é super importante. Until these delusive appearances dissolve into the absolute space of phenomena, whatever coarse or subtle, positive and negative actions you commit will add to your rebirths in this world of samsara until their fully matured results are exhausted. So, eternal well-being will certainly not be achieved. Então é muito importante. Até que essas aparências delusórias se dissolvam no espaço absoluto dos fenômenos, quaisquer ações positivas e negativas, grosseiras ou sutis que você cometer, irão se somar aos seus renascimentos neste mundo do samsara, até que seus resultados totalmente amadurecidos se esgotem. Portanto, o bem-estar eterno certamente não será alcançado. In the most advanced levels of Dzogchen, called Tutgel, the direct crossing over, there are four visions, sequential. Então, na fase mais avançada dos ensinamentos do Dzogchen, no Todgal, na travessia direta, existem 4 visões. Coming very, very close to perfect enlightenment. Que chegam bem próximo da iluminação perfeita. And the fourth one is just extremely close to enlightenment. E a quarta é bem próxima da iluminação. And the fourth one is called Chunya Zepe Nangwa. It's the vision, kind of vision, of the extinction of all impure appearances into Dharmata, ultimate reality, which is Dharmadhatu, absolute state of phenomena. Então, a última visão é a extinção completa das aparências de todos os fenômenos em Dharmata, que é a natureza da realidade verdadeira. This means all appearances of samsara, the causes of suffering, all of it, finally and irreversibly, from your perspective, fully and irreversibly, all dissolve into emptiness. And from your perspective, you'll never see them again. Isso significa que todas as aparências impuras, que faltou eu falar, extinção das aparências impuras, todas as aparências impuras do samsara, da sua perspectiva, elas vão irreversivelmente se dissolver no Dharmata. Você nunca mais vai ver essas aparências impuras outra vez. So what he's saying here is, until you've reached that stage, take virtue and vice seriously, because they will give rise to fortunate and unfortunate experiences, rebirth, and so forth. So if you still care about whether you suffer or don't suffer, then care equally about virtue and vice. Então, isso que ele está dizendo aqui, até chegar nessa fase aí do Vidyadhara, da extinção das aparências impuras, você então deve levar a questão da virtude e do vício e da falha a sério. Se você realmente se importa em sofrer ou não sofrer, se você ainda se importa em sofrer e não sofrer, então você precisa levar isso a sério. When you're so advanced in Dzogchen, I mean almost a Buddha, then you have this direct perception of all phenomena as empty of inherent nature and all phenomena equally pure. Therefore, you don't even have any preference for nirvana over samsara. Mm-hmm. In which case, then you don't have to avoid this and follow that.
But once you're at that level, of course, all the activities will be complete, pure expressions of Dharmakaya. They'll all be virtuous. Então, quando você está bem próximo de atingir a iluminação, você vê, o Vidyadhara vê todos os fenômenos como vazios de natureza existente e igualmente perfeitos. Então, não existe nenhuma preferência pelo samsara ou pelo nirvana. Mas é claro que nessa altura ali do caminho, todas as ações de um Vidyadhara, elas são expressões de Dharmakaya. Então, elas são espontaneamente virtuosas. Ele não precisa nem se preocupar com isso. The reason for that is very straightforward. E a razão para isso é bem direta. Why all activities would be virtuous? Por que todas as ações vão ser virtuosas? All non-virtuous activities of every kind, they all stem from mental afflictions. All mental afflictions stem from ignorance and delusion. But at this point, you don't have any ignorance or delusion. And therefore you don't have any mental afflictions. Therefore no suffering will arise and no non-virtue will arise. That's why. Non-virtue comes from ignorance. And if you don't have ignorance, then all your activities will be virtuous. Então, a razão é bem simples. Todas as ações não virtuosas, elas brotam de aflições mentais. Todas as aflições mentais estão enraizadas na ignorância. Na altura do Vidyadhara, próximo da iluminação, não existe mais ignorância nem delusão. Então, não existe mais aflição mental. Então, as ações são naturalmente virtuosas. Virtue is acting in accordance with reality. Non-virtue is acting out of accordance with reality. Então, a virtude é agir de acordo com a realidade. E a não virtude é agir em desacordo com a realidade. Here is the reason why it is necessary to determine the nature of virtue in this way. That is, omniscient is wisdom. As Shantideva wrote, in the first line of the wisdom chapter, the 9th chapter, the sage taught this entire system, all of the preceding perfections, generosity, ethics, and so forth. He taught everything for the sake of wisdom. Therefore, with the desire to ward off suffering, one should develop wisdom. Então, aqui está a razão pela qual é necessário determinar a natureza da virtude dessa maneira. O principal caminho para alcançar os estados de liberação e onisciência é a sabedoria, como escreveu Shantideva no primeiro verso do capítulo 9 sobre sabedoria, no caminho do guia para o caminho do Bodhisattva. O sábio ensinou todo esse sistema pelo bem da sabedoria. Portanto, com o desejo de afastar o sofrimento, todos deveriam desenvolver sabedoria. Nevertheless, when foolish people who are drawn to experiences involving craving, in other words, they're meditating just out of craving, I want something good to happen, when they meditate on emptiness, since this doesn't satisfy their craving, it's not fun. They lose confidence and trust. No entanto, quando pessoas tolas, atraídas por experiências que envolvam o desejo intenso, tipo, elas meditam para alcançar alguma coisa, porque elas desejam alguma coisa, quando essas pessoas meditam sobre a vacuidade, uma vez que isso não satisfaz o seu desejo, elas perdem a confiança e a fé, porque não tem graça nenhuma para elas. You think, I've heard about meditation. It's supposed to bring you bliss. So I'll try this vipassana. Boy, is that a disappointment. Let's find something else. Oh, I'll visualize something really beautiful. I like that. Então, imagina, a pessoa ouviu falar, ela fala assim, eu ouvi alguma coisa sobre falar sobre meditação, eu vi que isso traz uma felicidade, uma bem-aventurança. Aí ela vai praticar vipassana. Ela fala, isso aqui é super, não é nada que eu esperava isso aqui, né? Vou, acho que, visualizar alguma coisa bem linda. So, Dharma teaching and Dharma practice, one may approach that out of yearning for another kind of entertainment. Então, algumas pessoas podem se aproximar das práticas e dos ensinamentos do Dharma como uma outra forma de entretenimento, de diversão. And there's a lot in Tibetan Buddhism that's very entertaining. Mas tem muita coisa no budismo tibetano que é bem divertido. But not vipassana. Mas não vipassana. Because this doesn't involve any striving or modification, they think it's a waste of time. Como isso não envolve nenhum esforço ou modificação, elas pensam que é uma perda de tempo. And so they apply themselves to prostrations, circumambulations, and so on and so on and so on, things that are doing something. Stimulate, arouse, entertain.
E, portanto, elas se dedicam a prostrações, circunambulações, assim por diante, até o sempre. Elas fazem alguma coisa que seja ativa, que seja divertido, que seja fazer alguma coisa. So this is taught in order to help them understand that this meditation on emptiness, starting with shamatha, going to vipassana, and then going to texture, this is superior to those other practices that are more entertaining. Então, portanto, isso é ensinado a fim de ajudá-las a entender que essa meditação sobre a vacuidade, então shamatha, vipassana, texto, é superior àquilo que é mais divertido. You remember Dudjom Lingpa's comment to me. Tibetans, they have plenty of faith, but when it comes to practice, they want to do something. You know? Circumambulations or mantras or visualization or all those wonderful rituals and the chanting, sometimes really, really nice. And so when you say, well, never mind all that, why don't you just watch your mind? They say, boring. I didn't come to Dharma to watch my mind. I could have done that without Dharma. Or watch my breath, even more boring. So they don't do it. And so many people nowadays, and I'm not criticizing anything, but many people, Tibetans and so forth, when they get really serious about meditation, what do? 3 retreat. It gives you all kinds of things to do. Visualize and mantra and ritual, and more mantra and more visualization. Maybe you do some sadhana practice. It's just a whole bag of tricks. Very profound tricks. I'm not being sarcastic. But exactly where in your 3 retreat did you really do shamatha? And where did you actually really practice vipassana? If you skip shamatha vipassana, then what's your basis for the 3 retreat? Sorry. Então, lembra que o Dudjom Rinpoche comentou com o Lama que hoje em dia os tibetanos eles fazem todo tipo de coisas, eles cantam mantra, daí fazem visualizações e cantam lindamente aquelas canções, lindo, mas eles querem fazer alguma coisa. Ficar sentada na almofada, observando a mente, eles acham, eu não vim para cá fazer isso, ficar observando minha mente, ficava em casa, não precisava do Dharma para isso. Observar a respiração, tem que ser mais chato ainda, eu quero fazer alguma coisa. Né? Então eles ficam fazendo muitas coisas. Aí os praticantes realmente sérios, eles fazem daí o retiro de 3 anos. E aí o retiro de 3 anos é cheio de coisa para fazer. Visualização, sadhana, mantra, ele não está criticando, mas ele diz que eles acabam não usando esse tempo para praticar shamatha e vipassana. Eles continuam fazendo muitas coisas. E eles aí não alcançam caminho, né, como disse o Lama. So Dudjom Lingpa, this great 19th century Dzogchen master, who is the Dzogchen Lama for the 13th Dalai Lama, a formidable yogi. In his text, which I translated, that covers the whole path of Dzogchen, he gives a brilliant 1-page synopsis of the shamatha practice of settling the mind in its natural state. And he said, settling the mind in its natural state is the basis for all samadhis of stage of generation and completion. Então, Dudjom Lingpa, que era um grande mestre de Dzogchen no século XIX, que era o mestre do 13º Dalai Lama, não era fraco, ele escreveu um livro, um texto maravilhoso que o Lama traduziu, que é o Open Mind, está no Open Mind, e nesse texto ele descreve a prática de shamatha, de estabelecer a mente no estado natural, de uma forma bem detalhada. E ele fala, estabelecer a mente no estado natural é a base de é o fundamento para todas as práticas, estágios da geração e estágios da completude. So you can refute him if you like. Então você pode refutar se você quiser. But he just said, if you have not settled your mind in its natural state, then you have no basis for the stage of generation and completion. This is like building, a skyscraper. Oh, by the way, there's no foundation, but don't worry about that. Então, você pode refutar se você quiser, mas o que ele está dizendo claramente é que se você não tem se você não estabeleceu a mente no seu estado natural, você não tem fundação nenhuma para as práticas de estágio da geração e da completude. É a mesma coisa que fala assim, eu construí um super edifício, mas não tem fundação, viu? Desculpa aí, mas não tem fundação. É a mesma coisa. Moreover, some people who take pride in being contemplatives marginalize the view, like Dzogchen view, Madhyamaka, and so forth. Oh, never mind that. That's an intellectual. They marginalize the view, which is the essential nature of meditation. There is no Dzogchen meditation without Dzogchen view, but they marginalize the view, which is the essential nature of meditation, and meditate only on the mere luminosity and vacuity of the mind. Além disso, algumas pessoas se orgulham por serem contemplativas. E eles marginalizam a visão,
Eles acham que aquilo é coisa muito intelectual. Mas a visão é a natureza essencial da meditação. Não existe meditação Dzogchen sem visão Dzogchen. E eles meditam apenas na mera luminosidade e vacuidade da mente. That's just shamatha. Isso é shamatha. You're just focusing on the luminosity of awareness and the vacuity and the insubstantiality, the immateriality of awareness. Cool. That's shamatha. But to think that's Dzogchen or Mahamudra or Zen, you've got to be dreaming. Então isso é shamatha. Então você meditar na luminosidade e na imaterialidade da mente é bem legal, mas é shamatha. Não é Dzogchen, não é Mahamudra, de jeito nenhum. This is taught so that such people who are fixating on the physical and verbal activities, fixating only on shamatha, happens a lot, that such people may know not to devote their lives solely to that, just shamatha, or to the practices of physical and verbal virtues, which everybody else appreciates. The world, they'll appreciate. You build a school, you build a temple, you do something we can see, be helpful. Everybody appreciates that, if you're good. How many people in the world, your relatives and so forth, if you tell them, oh, I'm going to go spend 1 year practicing mindfulness of breathing, or I'm going to watch my mind for a year, how much approval are you going to get from that? What? Why are you wasting your time? Why don't you do something? Get a job. Or at least make some babies. Do something useful. Então, isso é ensinado para que essas pessoas saibam como não dedicar suas vidas apenas àquilo, aquela prática de shamatha, ou a prática das virtudes físicas e verbais. Fazer coisas que são realmente significativas, tipo construir uma escola, construir um templo. Todo mundo gosta disso. Agora, chega para a tua família e fala assim, eu vou passar 1 ano observando a minha respiração. Ou eu vou passar 1 ano observando a minha mente. E ver quantas pessoas da sua família vão aprovar isso. Elas vão falar assim, escuta, arruma um trabalho, faz alguma coisa, faz filho, faz alguma coisa. Mas, por favor, né? So they're taught how not to devote their lives solely to that, just shamatha, or to the practice of physical and verbal virtues, but to practice by integrating view and meditation. Então, isso é ensinado para que as pessoas saibam como não dedicar suas vidas apenas a shamatha, ou a prática das virtudes físicas e verbais, mas para praticarem integrando visão e meditação. It seems that was rather rare when Dudjom Lingpa was writing. It's rather rare nowadays as well. Parecia que era raro fazer isso, né, no tempo de Dudjom Lingpa, como é raro hoje em dia também. By determining the nature of evil, you find that the essential nature of all obscurations is ignorance of your own nature. Determinando a natureza do mal, você descobre que a natureza essencial de todos os obscurecimentos é a ignorância de sua própria natureza. So ignorance of your own nature, that's the fundamental ignorance, the root of all suffering. Então, a ignorância sobre a sua verdadeira natureza é a ignorância fundamental, raiz de todo sofrimento. And not knowing who you are then leads to misknowing who you are. Então, não saber quem você é leva você a compreender mal quem você é. Ignorance is fertile ground for delusion. A ignorância é o solo fértil para a delusão. Then all the other mental afflictions and all evil comes from that. E todas as aflições mentais e todos os estados mentais negativos vêm disso. Understand that this ignorance cannot be purified merely by virtuous physical and verbal practices, but only by cultivating awareness of your own face, the nature of existence. Entenda que isso não pode ser purificado meramente por práticas físicas e verbais virtuosas, mas apenas cultivando a lucidez com respeito à sua própria face, a natureza da existência. Then you must have conviction in the authentic path. Renounce the 9 kinds of activities, outer, inner, and secret, body, speech, and mind. Renounce them, and apply yourself to the practice until the very end of the dying process. Do this from now on. Be a chadelwa, like Chadel Rinpoche, free of activity Rinpoche. So rest in awareness, and just do that from now on until you're dead. Então, assim, você deve ter convicção no caminho autêntico, renunciar aos 9 tipos de atividades, interna, externa e secreta, de corpo, fala e mente, e dedicar-se à prática até o final do processo de morte. Ser um chatral,
jeito que a gente fala, o Chatra Rinpoche era o Rinpoche sem atividades. And I will add, and then when you're dying, continue to rest in awareness, inactively. E daí quando você morrer, continua repousando na consciência sem atividade. Die lucidly. Morra lucidamente. Come to the dark near attainment where your mind is collapsed into the substrate and still be lucid. Você chega ao atingimento negro onde a sua mente dissolve e fica lá lúcido. Like lucid dreamless sleep. Como no sono profundo sem sonho. And then when the clear light of death manifests, stay lucid. E aí quando a clara luz da morte se manifestar, fique lúcido. Then you'll do just fine. Aí você vai estar bem. Everything after that turns out very well. Tudo vai acabar muito bem. Tiny bit more. If you investigate the protective gods and harmful demons, you'll find that the five objective elements, earth, water, and so forth, you'll find that the five objective elements, along with such things as mountains, stones, walls, and houses, do not give rise to gods or demons. Se você investigar os deuses protetores e demônios perigosos, descobrirá que os 5 elementos subjetivos, então terra, água, fogo, ar e espaço, juntamente com coisas como montanhas, pedras, paredes e casas, não dão origem a deuses ou demônios. So again, apart from modernity, Eurocentric modernity, all cultures believe in gods and demons. And so he's doing now a deconstruction. He's not saying that gods and demons, even, like traditional Tibetans, Hindus believe, he's not saying they don't exist. He is exactly refuting that they inherently exist, objectively exist. Então, ele está falando, todas as tradições, né, antigas, com exceção da visão eurocêntrica, todos acreditam em deuses e demônios. Então, ele não está falando aqui, mesmo para os tibetanos daquele tempo, clássicos e tudo mais, ele não está falando que deuses e demônios não existem, mas ele está dizendo que eles não existem inerentemente, eles não têm existência objetiva, inerente. He's looking at their origins. Ele está olhando para a origem. Origin, location, destination. Origem, localização e destino. So if there are really gods and demons out there, where do they come from? Então, se existem mesmo deuses e demônios lá fora, de onde que eles vêm? Well, they didn't emerge from earth, water, fire, air, or space. Ou será que eles realmente emergiram da terra, água, fogo, ar? Or they don't Espaço. pop out of mountains or come out of stones either. E ele falou que não vem dos elementos, e que também não surge a partir da montanha, das coisas, etc. They have no objective origin. Eles não têm uma origem objetiva. And then, if you ask, where are they now? E você perguntar onde é que eles estão nesse momento? The mountains, stones, walls, houses, these are not their dwelling places after they have arisen. Então, eles não são esses lugares, montanha, pedra, paredes, eles não são seus lugares de moradia depois que eles surgiram. Not really, not objectively. Não de verdade, não objetivamente. And there is nowhere they go in the end. They have no destination either, not really. E não há lugar para onde eles se vão no final. Não tem destino de verdade. Why? Because they are not established as existing in reality. They're not inherently existent. They are all your own appearances, like delusive phenomena in a dream. E por quê? Porque eles não são estabelecidos como existindo na realidade. Eles não têm existência inerente. São todos suas próprias aparências, como fenômenos delusórios em um sonho. Gods and demons are not established as substantially real because they're not established as objects of form, sound, smell, taste, or touch. Deuses e demônios não são estabelecidos como sendo substancialmente reais, porque não se estabelecem como objetos com forma, som, cheiro, sabor ou toque. In terms of conventional deceptive reality, like mountains and valleys and so forth, and people, in that regard, in terms of conventional deceptive reality, although a god or demon certainly exists as being separate from your own mind stream. So he's not saying this is superstition. He's not saying these are just figments of your imagination because you're delusional. He's not saying that. Conventionally, relatively, like atoms and particles and viruses, they do exist independent of your mind stream, but it is impossible for them to render help or harm because they are not real physical entities that help or harm physical entities. Em termos da realidade convencional e enganosa, como de uma montanha, casa e pessoas, embora um deus ou um demônio certamente existam como separados do seu próprio fluxo mental, quer dizer, ele não está dizendo que os demônios e deuses eles são superstições ou invenção da imaginação. Ele está dizendo que eles existem. Mas como é que eles existem? Mas é impossível para eles
prestar ajuda ou prejudicar, porque eles não são entidades físicas que ajudam ou prejudicam entidades físicas. I think we'll come back to this after the break. It's rather important. A gente vai voltar isso para cá depois do intervalo, que é importante. He's saying they don't. I want to read exactly what he says. It is impossible for them to render help or harm, for they are not physical entities. They're not that help or harm physical entities. Well, that's true. Gods, demons are not physical entities. Ghosts, and so forth, they're not. So that we don't need to elaborate. That's simple. They're not physical entities that harm physical entities. A rhinoceros can harm a deer. It's physical entity, boom. But they're not physical. So they're not physical entities harming physical entities. Good, then we can stop there and pick up, because the next sentences are very interesting. Então a gente vai parar aqui e vai pegar depois do intervalo. Mas ele quis ler de novo. É impossível para eles prestar ajuda ou prejudicar, porque eles não são entidades físicas. Então é isso, deuses e demônios não são entidades físicas, a gente sabe, que ajudam ou prejudicam entidades físicas. Então, um rinoceronte e um veado, eles são duas entidades físicas. Então, se bater, machuca, né? Mas nesse caso não são entidades físicas. Então a gente vai pegar dessa frase em seguida, porque a próxima frase é bem importante. So, just a gentle reminder, as much as you can for the next 2 hours, if you can continue to rest in the stillness in the midst of motion, then you'll maintain the continuity that really brings about deep change, rather than practicing and then not, and practicing and not. Então, só como um lembrete gentil, se a gente puder continuar repousando na quietude, em meio ao movimento, fazendo as coisas durante o intervalo, isso vai produzir transformações mais profundas mesmo. É o que vai produzir transformação, em vez de a gente pegar a prática e largar, pegar e largar. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal das Paz, da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lopcho sun rin lu che zalin sa sun cha papel jucho sun na wada midrau do sungele show. Paz e amor. 2 horas. Paz e amor. É vitória. Vitória. Vitória sobre todos os obscurecimentos. Uhul!